Jacinta e a Irmandade das Caveiras. Enquanto eu, Estrela Vermelha, caminhava e retornava para a América do Norte, antes eu passei por muitos lugares. E o meu coração e a minha estrela vermelha estavam me levando a um encontro de um amor, da vida. Eu sentia isso. Eu permiti então que o som de meu coração me levasse. Eu sabia que eu teria que cumprir uma missão delicada quando eu chegasse lá na América do Norte. Mas eu resolvi caminhar por muitos e muitos, não sei quantos dias, não controlava mais. E agora, eu deixo que quem conte essa parte da história seja ela, a Katrina. Quando eu nasci num dia muito especial. Eu nasci numa festividade. Minha mãe me pariu, na festividade do que vocês conhecem como Dia dos Mortos. Eu nasci, eu chorei e minha mãe me colocou em seu colo e me chamou de Katrina. Eu senti o som de meu nome. Minha mãe pediu para que todos que estivessem lá estivessem com rosas. Era um momento de muita alegria. Eu nasci em meio às rosas. A celebração desse dia, na cultura de onde eu nasci, era um momento de encontros, de tempos, de alegrias, celebrações. E eu nasci Katrina. Quando minha mãe me chamou de Katrina, eu senti o amor de seus seios, de seu coração. Algumas pessoas se assustaram ao perceber que minha mãe me chamava de Katrina. Mas era tanto amor que eu senti meu nome. Eu senti uma vibração tão íntima e profunda. Minha mãe me pegou, me abraçou delicadamente, intimamente. Katrina, minha bela filha, você terá uma vida esplendorosa. E assim eu cresci. Todos os anos, no meu aniversário, era um momento de celebrar o Dia dos Mortos. E eu sempre sentia profundamente a alegria de estar viva nas minhas caveiras com todos eles. Estávamos vivos, vivos num pulso tão belo de amor. Eu amava ver as cores das rosas. Em como as pessoas se pintavam para celebrar aquele dia, cada momento presente. Em meu aniversário eu sentia toda a vida, o renascimento, mas também comemorava com toda a beleza os encontros, as passagens. E eu sou Katrina. Eu amava os ciclos da lua. Amava ver naquele círculo bendito os ciclos, suas formas. Amava sentir o calor do sol tão eterno. E assim eu cresci. Todos os anos no meu aniversário era momento de celebração. Minha mãe então começou a me revelar os mistérios de meu nome. Katrina, minha filha, você vai ser uma curandeira das passagens da vida. Você vai levar alegria, minha filha, para que as pessoas possam realizar suas passagens dançando. Eu fui então aprendendo com a vida sobre o amor, sobre o respeito dos ciclos. Eu aprendi naturalmente a respeitar os ciclos. E de tantos aprendizados que existiam, eu experimentei a liberdade de respeitar os ciclos, a importância de exercer a humildade perante esses ciclos, de não me apegar e de seguir na dança macrocósmica desse universo. E nova ainda, com 13 anos, eu comecei a servir, auxiliando as pessoas em suas passagens. E a primeira passagem foi de minha avó, tão amada e querida avó. Eu sentia o silêncio de minha mãe e sentia a preocupação dela. Mas eu era Katrina.
Eu tinha que cuidar de minha avó para que ela fosse feliz e em paz. Eu tinha que desapegar até mesmo do que eu sentia. Eu pedi então para minha mãe cantar. Mãe, canta, para eu dançar para minha avó. Minha mãe então cantou e eu dancei. Tocava no corpo de minha avó com delicadeza e amor, até que ela desse o seu último suspiro nessa vida aqui e fosse, para além de tudo, a morte com mais vida, e fizesse sua passagem. Minha avó estava viva em mim ainda e eu dancei, chorei, mas toquei na minha avó com amor, para que ela sentisse o amor e fosse consciente do bem que ela deixou em mim, em tudo. Depois daquele momento em silêncio, eu me perguntei que missão era essa, onde eu tinha que passar por tantas sensações e continuar me libertando. Naquele momento, meus pensamentos vieram tão intensos e eu só fiquei em silêncio, aguardando o tempo me mostrar a sabedoria de minha missão. Porque intimamente, o que parecia tão simples era uma experiência tão profunda. Dizem que os ossos não sentem, mas era profundo de sentir os ossos. Uma experiência de desapegar de tantas coisas e até mesmo das vontades e desejos de querer segurar alguém perto de mim. Mas sempre então que chegava as festividades desse dia tão belo, eu dançava e curava e soltava tantos pensamentos de apego. Tá tudo resolvido. Tudo é como é. Eu cresci e me tornei uma mulher que dançava e cantava para as passagens da vida. Eu aprendi a dar voz, a voz que não tinha sido escutada. Eu aprendi a me movimentar nos movimentos que estavam presos por sofrimento e a libertar. E eu, Katrina, sabia que essa era a minha missão de vida. É tão simples, mas não pensa que é tão fácil ser Katrina. É minha missão nas passagens da existência e assim eu aprendi a respeitar a minha missão. E tantos pensamentos que muitas vezes assombravam e eu nas passagens da vida, deixando eles irem e compreendendo a missão bela de Katrina. Minha voz se tornou forte, meu corpo e minhas curvas e os movimentos que eu experimentava, as dores que senti eram libertadas. E todo o momento eu sentia o colo e o seio de minha mãe que me nutria. E sabia que todos em suas passagens estavam no colo também da grande mãe. Eu não permitia que nenhum desentendimento e desamor fosse maior do que o ciclo que nos abraça. Eu respeitei tão profundamente a missão da minha vida, eu respeitei tão profundamente a voz que saía de dentro de mim. Eu respeitei tanto os cemitérios, as passagens, porque era lá que eu ia quando a mente me atormentava. Para querer compreender se era certo o que eu fazia, as dúvidas que eu tinha era ali no cemitério, eu via tudo fazendo suas passagens. E assim, tudo me abençoava, me agradecendo pela fé de minha missão. Então eu só sei a mulher que me tornei dentro de mim, aceitando a missão de libertar os desentendimentos das relações, as dores, a falta de consciência, de sentir que fazemos o melhor, de libertar o que paralisa um fluxo tão natural aqui na Terra. Terra. E todo momento eu agradecia por ter nascido naquele lugar com aquela cultura. Ali no meio das Américas. Eu percebi a profundidade de desapegar, até mesmo do que a gente quer aprender. Percebi a liberdade de ser o amor e de estar sempre no colo acolhedor da mãe. E naturalmente eu conversava com os mortos, tão vivos, tão cheios de histórias. Um dia bateram na porta de minha casa. Katrina, você precisa ir auxiliar uma mulher.
E eu fui, quando cheguei lá, era uma mulher sábia, velha no tempo, sábia. Estava no momento de sua passagem, mas tão atormentada pelos problemas com os filhos, preocupada de seguir, e ela era uma curandeira também. Ela conseguia ver o futuro, ela sabia que ia fazer sua passagem, mas não conseguia se desprender dos problemas que estavam acontecendo na sua casa. Eu toquei na mão dela e ela falou: Katrina, antes de cantar para mim, faz uma fumaça. E eu comecei a fumar e eu soprava fumaça nela. Eu comecei a cantar para ela em meio à fumaça. Eu senti sua mão tocando na minha e num determinado momento ela apertou minha mão e falou: Katrina, antes de eu ir, eu preciso te falar algo. Eu quero te dar um presente, Katrina, você aceita? É lógico que eu aceito. Katrina, eu vejo um homem se aproximando de ti. E do peito dele sai uma estrela vermelha, uma luz vermelha. Eu fiquei escutando aquele momento. Doce Katrina, és tão bela e permite com que nossas passagens sejam mais suaves, mas você ainda vai viver a experiência intensa com esse homem. E também tem uma bela missão nessa linha da vida e da morte. Mas ele vai te deixar uma semente de vida. O quê? Sim, Katrina, você vai ter um filho. Um filho? Uma menina, na verdade. Eu nunca tinha parado para pensar que seria mãe. Eu estava completa exercendo minha missão como Katrina. Sabe, querida Katrina, quando nos tornamos mãe, experimentamos tantos desapegos, você vai compreender a profundidade desse amor. Você é jovem, Katrina, mas seu canto, sua fumaça, sua dança estão me fazendo também desapegar das preocupações com meu filho. Você também vai experimentar algumas preocupações como mãe, vai compreender o que eu estou vivendo agora e o quão profundo é esse amor. Nos leva a viver uma liberdade, a soltar, a confiar, Katrina, no colo da mãe. Naquele momento, aquela revelação me impactou e eu fiquei um pouco preocupada, mas eu não podia. Eu estava ali para libertar e eu senti a preocupação daquela mãe com seu filho. Eu senti algo tão profundo que liga a mãe e um filho, até mesmo quando elas se vão. Eu respirei e continuei cantando. E naquele momento um passarinho adentrou no quarto daquela senhora e eu dancei. O passarinho voou e ela fez sua passagem. E sempre depois de um tempo nas festas dos mortos, eu encontrava com todos aqueles que eu tinha auxiliado nas suas passagens. E era sempre uma celebração ver aqueles que estavam melhor, vivos do outro lado. Aquela passagem foi especial, de revelação para mim, mas também porque aquele passarinho adentrou no quarto daquela mulher. E no meu pensamento tão humano, eu imaginei a próxima festa do Dia dos Mortos. Eu vou encontrar com ela cantando. Ela vai estar melhor. E eu já me preparava para isso, porque todos que eu tinha dançado e cantado apareciam para mim. Estava se aproximando então a festa e a celebração desse dia. Eu me preparando meses antes do Dia dos Mortos. E nós estávamos nessa preparação. E era tudo muito intenso. Eu acendi uma fogueira e fiquei ali, vendo as estrelas. A noite estava iluminada de estrelas. Eu comecei a sentir meu coração pulsar. E comecei a dançar e cantar em volta da fogueira. E enquanto eu dançava e cantava, eu sentia uma presença. Eu imaginei que fosse um espírito querendo falar comigo. E quando eu olhei, eu vi um homem vivo, tão belo. Ele tirou a blusa e eu vi um sinal em seu peito. Era uma estrela vermelha. E a noite estava cheia de estrelas. E quando eu vi aquela estrela vermelha, eu senti o calor da fogueira dentro de mim, nos meus ossos. Eu senti a paixão. Eu senti. E sem nenhuma palavra, eu senti a atração de querer abraçar aquele homem forte. Ele emanava tanto calor,
uma potência, uma vida, e os meus olhos viram a estrela vermelha em seu peito. No primeiro momento, eu me questionei por que ele tinha tirado a blusa, e para ser sincera, eu acredito que foi o primeiro momento que eu senti vergonha. Eu fiquei tímida e fechei os olhos, porque era tanta verdade naquele encontro que eu já sabia que ele estava sabendo, que eu estava apaixonada. Talvez porque meus olhos estivessem emitindo a vida e o desejo por tocar naquele peito. Eu não queria que ele visse quanto estava intenso para mim. Eu fechei meus olhos. Ah, Katrina, a morte não existe. Olha a vida disso. Parecia que todos os meus antepassados estavam ali estremecendo de vida dentro de mim. Minha avó estava ali sentindo tudo aquilo, as danças do universo. Estavam se movimentando dentro de mim, do meu estômago. Minhas caveiras, meus ossos. Abre os olhos, Katrina. Para de fechar, aproveita essa visão. Foi difícil abrir os olhos e olhar para ele de novo. E quando eu olhei, eu percebi que ele me via também. Ele tinha um olhar tão forte. Quando eu olhei de verdade para a profundidade de seu olhar, ele também estava apaixonado por mim. Eu senti os ossos dele ficando quentes. Eu via uma luz vermelha saindo de seu peito. Nós não falávamos a mesma língua, mas aquela sensação era tão intensa que nós nos entendíamos. E quando eu olhei para o rosto dele, eu vi o crânio dele. E foi tão magnetizador. Quando eu vi, eu estava abraçando ele. Eu senti tanto calor, nós ficamos abraçados. Eu senti a força que nos atraía e nos impulsionava. Foi tão intenso que a partir daquele momento, mesmo que não falássemos a mesma língua, a gente se entendia completamente. Ele falava uma língua diferente, eu outra, ele outra, mas a gente se entendia. Porque para além das palavras, nós sentíamos o som. Sentíamos o amor que nos uniu. Eu fiquei um tempo sentindo seu peito abraçada e seu corpo e sua estrela vermelha ao lado da fogueira. Eu sentia o calor do fogo, as luzes das estrelas. Eu não queria soltar de tão bom que era sentir. Depois de um tempo abraçada, ele perguntou como é seu nome. Em uma outra língua, mas eu entendi que ele perguntou meu nome. Eu entendi que ele queria saber. E eu falei, Katrina. E ele também entendeu o meu nome. Ele sentiu o significado. Ele respirou tão forte quando eu falei, Katrina. Estrela vermelha, você vai morrer, eu sei. Você chegou até aqui, porque você sabe que quando voltar para sua casa, você vai morrer. Eu senti ele respirando. Ele tocou na minha mão e falou, Katrina, eu tô voltando para minha casa, sabendo que eu vou morrer, eu já sei. Desde que eu escutei o conto do florescer, eu já sabia que eu tinha uma missão. Eu sei disso, mas eu não quero de você que você faça comigo a sua missão, as passagens agora. Eu quero de você viver a vida com você. Ele queria viver a vida comigo. Eu, Katrina, a mulher da morte. Estava tão grata, por naquele momento viva ter encontrado ele. É um presente das estrelas e da lua esse encontro. É tanta paixão, tanto desejo, tanta vida. E eu já sabia, como Katrina, que eu iria engravidar. E que a luz de estrela vermelha seria a vida. Eu soltei tudo naquele momento, os pensamentos perante o tempo, o ciclo, as passagens, até mesmo a minha missão de fazer e auxiliar nas passagens. Os medos inexistiam, no mais puro desejo de sentir o calor intenso de estrela vermelha. Eu fui caminhando e desci com ele pelas cordilheiras dos Andes por dias, noites. Nós víamos as estrelas e num determinado momento, Estrela Vermelha colocou a mão em seu bolso. Nós estávamos olhando para as estrelas e quando ele tirou a mão de seu bolso, tinha
uma linda esmeralda em suas mãos. Catrina, é verdade que é pura vida. Eu escutei ele falando isso para mim, com sua voz de trovão. E aquela voz já penetrava nas minhas carnes e fazia minhas caveiras estremecerem, meus ossos. Catrina, nós estamos chegando na caverna. Eu te respeito tanto. Eu quero marcar esse encontro em profundo êxtase e alegria. Eu quero realmente morrer para todos os pensamentos sobre a morte e os medos e as preocupações. Eu quero experimentar a vida com você na caverna. Eu respeito teu nome, tudo que está em ti, Catrina. Foram tantas linhas de vidas e vidas e eu sei que eu já te encontrei em algumas. E você é um grande amor que eu estou encontrando agora. Eu sou grato. E ele me deu a esmeralda. Eu segurei a esmeralda em profunda gratidão. Continuamos andando e falando sobre as estrelas e eu percebi que no colo mais amoroso dos ciclos e movimentos da vida, eu estava ali. Eu sabia sobre a beleza das estrelas e da irmandade que nos unia. E era a irmandade das caveiras. Eram histórias antigas que nos uniam pelo amor. E nós olhamos para as estrelas, eu e Estrela Vermelha. E mesmo que a gente não falasse a mesma língua, eu apontei para o céu e falei, muito tempo antes de nós, no movimento do universo, houve um desvio que gerou pedras, rochas. E no retorno desse desvio, nasceu a constelação Ursa Maior, o arado do céu. É ali que mora a origem do desvio, do retorno. O conselho kármico da Terra, a sabedoria. Porque antes do desvio não tinha sabedoria. Era tudo uma vibração bela. Após o desvio, houve pulsos incoerentes, mas houve a sabedoria, a beleza de compreender. E sabe, lá também que nasceu a pedra esmeralda e o magnetismo tão divino de perceber a verdade de todos os encontros. Estrela Vermelha, a verdade entre as linhas de tempo e da vida e da morte é um amor tão profundo que nos faz se encontrar nesses ciclos. Somos esse amor, a luz desse amor. Nossos encontros são magnetismos dos nossos ossos. E nos encontramos sentindo profundamente lá, naquelas estrelas, é que nasceu o que simboliza as caveiras e a sabedoria de sentir profundamente, até percebermos o amor. Estrela Vermelha, a verdade nos percebe. Tu és estrela viva. Esse encontro só me mostrava a alegria de existir. Eu adentrei então na caverna, que hoje as pessoas conhecem como a Cueva de los Tallos, uma caverna de mistérios que une céu e terra, e tantas sabedorias. E foi ali, no escuro daquela caverna, eu só senti a força de Estrela Vermelha. Eu não queria soltar aquela sensação, o toque. Eu senti o seu corpo, o peso de seus ossos, de sua vida, o peso do amor. Ele não é pesado, ele é puro prazer. Mas para isso a gente tem que soltar nossa cabeça, soltar as preocupações, para sentir esse desejo vibrante que faz tremer os ossos e que une tanto tempo. E ali na caverna eu também respeitei muito aquele encontro íntimo. Intimidade é para ser respeitado. Ali existem tempos no interior, no profundo amor, na atração.
Jamais poderia esquecer o quanto deveria respeitar as atrações. Que tanto na vida e quanto na morte nós precisamos soltar as preocupações, mas respeitar profundamente. Para que a gente possa respeitar uma intimidade tão profunda, que só a verdade se mostra. E aquilo também simbolizava a Esmeralda. A verdade se mostra. Naquele momento de profundo amor e êxtase, aqueles passarinhos pela caverna, eu vi um passarinho daquele na passagem daquela senhora. E eles estavam voando dentro da caverna. Aquilo já estava querendo me dizer algo. Cantando pequenos passarinhos. Eu cheguei num mais profundo êxtase da vida, imensamente grata por aquele encontro. Compreendi também os encontros da vida, que eles sempre nos revelam numa intimidade e verdade. E nós precisamos soltar as problemáticas dessa intimidade para compreender o profundo êxtase das caveiras e da vida. E realmente compreendermos a gratidão por todos os encontros e o respeito de estar presente, consciente. Em especial aquele encontro de puro êxtase e alegria, profunda gratidão. Estrela Vermelha também estava ali sentindo tudo isso. Eu sentia. E não podíamos impedir os ciclos da vida. Por mais que eu quisesse sentir o gozo de estar com ele sempre, eternamente, eu sabia que ele precisava ir. E então aproveitei o momento, na profundidade dos ossos. Naquele momento eu sabia que tantos tempos estavam lá junto comigo. O maior presente de Katrina é aproveitar o momento. Agora. Celebrando com verdade, nua, despida, escutando cada som, sentindo cada calor, suor. Eu senti o magnésio, eu senti a verdade. Estrela Vermelha é tão forte, eu senti a água e o sal de seu corpo. E trocamos nosso suor num profundo respeito e amor. Sabe qual o maior respeito e amor? Eu estava inteira, e ele também. Naquele momento. E já era o dia de celebrar o Dia dos Mortos, mas eu estava na Cueva de los Tallos. E tudo bem, eu estava celebrando naquele momento a pura vida. Era íntimo e profundo. E pela primeira vez, eu não estava lá, na minha casa. Eu estava lá, com Estrela Vermelha, mas eu estava também em casa. E isso é liberdade. Em nenhum momento os meus desejos de querer estar com ele o prendeu. Eu continuava sentindo o presente momento, sem controlar nada. E era pura vida. Ele me deu a mão e saímos da caverna, juntos. E subimos novamente pela Cordilheira dos Andes até chegar lá mais ou menos pelo México. Conversamos dias, noite. Paramos, caminhamos, aproveitamos cada momento de nossa presença, do amor. E num determinado momento ele pediu para pegar a esmeralda. Eu coloquei a esmeralda da minha mão direita. Na minha mão direita ele segurou com sua mão. E ele falou: Katrina, você vai ter uma filha. Ela será nossa filha. Eu não preciso te pedir para cuidar dela. Eu sei que você vai fazer o melhor. Então eu sou grato. Mas eu sei que ela tem uma missão muito bela. E ele falava em outra língua, tudo, e eu entendia. E eu falei para ele: Estrela Vermelha, pode me pedir. Você quer dizer algo? Você quer me pedir algo? Eu estou indo cumprir minha missão, que é ficar na frente do massacre para proteger muitas mulheres. E ele começou a me revelar isso, mas eu já sabia. Eu preciso deixar essas mulheres escondidas com suas crianças e eu vou ficar na frente com outros homens, porque eu vou voltar para casa e lá vai acontecer um massacre. E eu estou indo porque eu preciso ficar na frente de tudo isso, eu preciso ir em paz.
me desprendendo das preocupações, sabendo que eu vou fazer o melhor. E eu vou em paz. Não quero mais nenhum pensamento de sacrifício. Eu vou proteger as pessoas que eu tenho que proteger. Eu vou ficar na frente. Então eu quero te pedir para deixar o nome de nossa filha ser Katrina Irene, porque Irene simboliza a paz e Katrina a morte. E essa é a minha luz. E quando ele falou isso, eu só fui grata por ele ter dito o nome dela. Porque era exatamente esse nome que eu iria dar a ela, Katrina Irene. Eu sorri, eu abençoei a missão dele e toda a força daquele homem. E seguirei minha missão poucos meses antes da nova festividade dos Dias dos Mortos. Eu tive Katrina Irene, ela nasceu. Eu abracei ela no meu peito, eu abençoei a vida dela. E sabia que ela iria crescer, uma mulher que viveria muitos prazeres. Porque essa era a nossa força. Era a força da vida. Que estavam com ela, viver em paz os prazeres da vida. Ela foi crescendo, se tornando mulher. E eu fui oferecendo a ela, em profundo amor, as alegrias, ensinando para ela liberdade e principalmente contando as histórias para ela de tudo que eu vivi com o pai dela. Eu ensinei Katrina Irene a dançar, a cantar em paz. E no colo de minhas histórias eu mostrei para ela o quanto a vida é bela. Ela cresceu e a vida é bela. E quando chegou o momento de minha passagem, foi ela que cantou para mim e dançou. Ela colocou a rosa no cabelo e ficou comigo até eu ir viver de uma outra forma. Mas antes de eu ir, eu peguei a esmeralda e segurei a mão de Katrina Irene e deixei com ela a força de ser feliz, de agradecer os encontros, a missão dela, ser feliz. Eu sabia que Katrina Irene, de uma forma diferente, iria fazer muitas passagens e transformar muitas memórias em pura alegria. E antes de minha passagem, falei, Katrina, serás uma curandeira sagrada, minha filha. Passa sempre esses encontros de amor e respeito. Sempre, minha filha, se respeite e respeite as pessoas. Todos que chegarem a ti, não deixe nenhum pensamento te mostrar que a tua missão não é sagrada. Ela é sagrada sempre e muito espiritual. Vocês conhecem a profissão que a minha filha teria como uma prostituta sagrada. Para mim, essa profissão, esse servir tão sagrado, era um servir de curandeira. E eu abençoei a vida de Katrina Irene. Eu abençoei a sua missão, e assim ela viveu cantando, dançando, com flores, sentindo a caveira e os ossos estremecerem. Eu também estava com ela enquanto os ossos dela sentiam prazer. E levava o prazer para as pessoas. E de alguma forma, seja de onde eu tivesse, eu era o fio que abençoava a sua missão. E que protegia em todo o tempo essa missão de qualquer julgamento. Não pense que era fácil, mas era simples. Porque nessa irmandade de tantas passagens e de caveiras, nós aprendemos que a liberdade é não julgar. Com os nossos ossos e pensamentos aprendemos isso. Compreender que tudo pertence à verdade. Encontrar cada encontro, as experiências da vida, não julgue. Tudo é tão puro. Somente abençoar, porque esta pureza é o magnetismo desses encontros. E várias formas dos antepassados estão vivos agora. Nós abençoamos a quinta essência da missão. Essa é a fraternidade das caveiras. Na pureza, a alquimia de estar vivos.
e que de fato tudo possa ser verdade. Que se quebre todos os blocos e a ilusão do sacrifício e que se apresente a beleza e a abundância da verdade numa linguagem prazerosa de pulso de vida. É vida. É assumir a liberdade. É assumir a vida. E assim eu abençoei minha filha e toda a sua experiência, mesmo na minha passagem.